Olá a todos, que a paz esteja com vocês. Sejam muito bem-vindos de volta à nossa jornada pelo livro de Gênesis. Hoje, na parte 6, vamos acompanhar os capítulos 26 e 27, que são repletos de lições profundas, dramas familiares e, claro, a contínua manifestação da fidelidade de Deus. E deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, para que mais pessoas possam acompanhar a palavra santa. Então prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos desvendar mais um trecho dessa história fascinante. Assim como seu pai Abraão, Isaac se vê diante da necessidade de se mudar para garantir a sobrevivência de sua família e rebanhos. Ele desce para Gerar, na terra dos filisteus, governada pelo rei Abimeleque. E aqui, Deus aparece a Isaac e faz algo extraordinário. Ele renova a aliança que havia feito com Abraão. Deus diz a Isaac: não desça ao Egito, habite na terra que eu lhe disser. Peregrine nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Isso nos ensina algo poderoso sobre o amor de Deus. A fidelidade dele atravessa gerações. As bênçãos prometidas a Abraão não se perderam, mas foram herdadas e reafirmadas em Isaac. E a condição para essa bênção era a obediência. Assim como Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, a obediência é o caminho para experimentar a plenitude das promessas de Deus em nossa vida. No entanto, logo em seguida, vemos Isaac cometer o mesmo erro de seu pai. Com medo de ser morto por causa de sua bela esposa, Rebeca, ele diz aos homens de Gerar que ela é sua irmã. O medo levou Isaac a uma mentira, a uma meia-verdade que colocou sua esposa em uma posição vulnerável. Mas a proteção de Deus estava sobre eles. Certo dia, o rei Abimeleque pela janela. Isaac e Rebeca trocando carícias de uma forma que claramente não era entre irmão e irmã. Abimeleque confronta Isaac, que admite a verdade. O rei o repreende, dizendo: que é isto que nos fizeste? Facilmente um do povo teria se deitado com tua mulher, e traria sobre nós grande culpa. O interessante aqui é que até mesmo um rei pagão reconhece a gravidade do pecado e o perigo que Isaac trouxe sobre toda a nação. Abimeleque então decreta a proteção total a Isaac e Rebeca. Vemos aqui mais uma vez a mão soberana de Deus, protegendo seus escolhidos, mesmo quando eles falham e agem por medo em vez de fé. Depois desse episódio, Isaac começa a prosperar imensamente na terra de Gerar. A Bíblia diz que ele semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele se tornou tão rico, com tantos rebanhos e servos, que os filisteus começaram a ter inveja dele. A inveja é um sentimento destrutivo, e ela levou os filisteus a uma atitude hostil. Eles começaram a entulhar com terra todos os poços que os servos de Abraão, pai do Isaac, haviam cavado. Poços, no deserto, eram sinônimo de vida, de sobrevivência, de riqueza. A situação fica tão tensa que o próprio rei Abimeleque pede a Isaac que se retire, dizendo: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. É triste ver como a bênção de Deus na vida de uma pessoa pode gerar inveja e rejeição em outras. Isaac, em vez de entrar em conflito, obedece e se retira. Ele vai para o vale de Gerar e começa o trabalho árduo de desentulhar os poços antigos de seu pai. Ele os restaura e lhes dá os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Um ato de honra e continuidade. Mas a contenda não para por aí. Seus servos cavam um novo poço, e os pastores de Gerar discutem por ele, dizendo: esta água é nossa. Isaac, para evitar briga, chama o poço de Ezeque, que significa contenda. Eles cavam um outro poço, e novamente há disputa. Ele o chama de Sitna, que significa inimizade. Pense na paciência e na mansidão de Isaac. Ele poderia ter usado sua força e seu poder para lutar, mas escolheu ceder e buscar a paz. Finalmente, ele se move para outro lugar, cava um novo poço, e desta vez, não há contenda. Ele o chama de Reobote, que o significa lugar espaçoso ou alargamento, e diz: porque agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos na terra. Essa atitude de Isaac é uma lição incrível para nós. Muitas vezes,
A vitória não está em ganhar a discussão, mas em ter a sabedoria de se retirar, para encontrar o lugar espaçoso que Deus preparou para nós, longe da contenda e da inimizade. Naquela mesma noite em Berseba, Deus aparece novamente a Isaque e diz: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abencortai, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Isaque, fortalecido por essa palavra, edifica um altar, invoca o nome do Senhor, e arma ali sua tenda. O ciclo se completa. A provação leva à retirada pacífica, que leva a um novo encontro com Deus, que leva à adoração. O capítulo 26 termina de uma forma surpreendente. O rei Abimeleque, aquele que o expulsou, vem procurá-lo, acompanhado de seu conselheiro e do chefe de seu exército. Isaque, compreensivelmente, pergunta: Por que vocês vieram a mim, se me odeiam e me expulsaram? A resposta de Abimeleque é uma confissão de fé. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Eles perceberam que a bênção de Deus sobre Isaque era tão evidente que era melhor estar em paz com ele do que em oposição. Eles fazem uma aliança, um pacto de não agressão, e celebram com um banquete. Aquele que foi expulso por inveja agora é procurado para uma aliança, por causa da visível bênção de Deus em sua vida. Agora vamos para o capítulo 27, onde o tom da história muda drasticamente. O foco sai da bênção pública de Isaque e entra no drama íntimo de sua família. Isaque está velho, seus olhos estão fracos e ele já não pode enxergar. Sentindo que sua morte está próxima, ele decide passar a bênção primogênita para seu filho favorito, Esaú. Ele pede a Esaú que vá ao campo, casse uma presa e prepare uma comida saborosa, do jeito que ele gosta, para que depois de comer, sua alma possa abençoá-lo. A bênção patriarcal era um ato profético e poderoso. Acreditava-se que as palavras proferidas determinariam o futuro do filho. E aqui vemos o problema da preferência. Isaque amava Esaú, o caçador habilidoso. Rebeca, por sua vez, amava Jacó, o filho quieto que habitava em tendas. Essa divisão já era a semente de um grande conflito. Rebeca ouve a conversa entre Isaque e Esaú, e imediatamente arquiteta um plano para enganar seu marido e garantir que a bênção vá para Jacó. Lembre-se, quando os gêmeos ainda estavam em seu ventre, Deus havia dito a Rebeca que o maior servirá ao menor. Talvez em sua mente, ela estivesse apenas ajudando Deus a cumprir sua promessa, mas ela escolhe o caminho do engano, da manipulação. Ela instrui Jacó a pegar 2 cabritos do rebanho para que ela prepare a comida saborosa. Jacó hesita, não por uma questão moral, mas por medo de ser descoberto. Ele diz: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, o homem liso. Se meu pai me apalpar, serei para ele como um enganador, e trarei sobre mim maldição, e não bênção. A preocupação dele era com as consequências, não com a desonestidade do ato. Rebeca, determinada, assume a responsabilidade: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Ouve somente a minha voz. Ela então veste Jacó com as melhores roupas de Esaú, cobre suas mãos e seu pescoço com as peles dos cabritos, para simular os pelos de seu irmão, e lhe entrega a comida e o pão. A cena é de uma tensão palpável. Jacó entra na presença de seu pai cego, e começa o engano. Meu pai, ele diz. Isaque responde: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó mente descaradamente: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Isaque desconfia. A voz não parece a de Esaú. Chega-te perto, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Jacó se aproxima. Isaque o apalpa, e diz a frase famosa e triste. A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. O cheiro das roupas de Esaú, o caçador, e a textura da pele dos cabritos acabam por convencer o velho patriarca. Isaque come a refeição, e então pronuncia sobre Jacó a bênção destinada a Esaú. É uma bênção de prosperidade, domínio e superioridade. Sejam-te servos os povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos os que te amaldiçoarem e benditos os que te abençoarem. Mal Jacó havia saído, Esaú chega do campo. Ele prepara a caça e a leva ao seu pai, pronto para receber sua bênção. Quando Isaque percebe o que aconteceu, a Bíblia diz que ele estremeceu com muito grande estremecimento. Ele se dá conta
de que foi enganado. Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, levantou um grande e muito amargo clamor e implora: abençoa-me também a mim, meu pai. É uma das cenas mais trágicas da Bíblia. A dor de Esaú é profunda. Ele chora amargamente pela bênção que lhe foi roubada. A segunda vez que Jacó o suplanta menos a primeira, foi com o direito de primogenitura. Isaque, com o coração partido, diz que já deu a bênção principal a Jacó e não pode retirá-la. Ele consegue dar a Esaú uma bênção secundária, uma vida longe da terra fértil, uma vida pela espada, mas que no fim, ele se libertaria do domínio de seu irmão. O resultado imediato desse engano é devastador. O amor fraternal se transforma em ódio mortal. Esaú passa a odiar Jacó e planeja motê-lo assim que os dias de luto por seu pai passarem. O engano de Rebeca e Jacó, embora tenha funcionado para obter a bênção, despedaçou a família. Jacó, o enganador, terá que fugir para salvar sua vida, e Rebeca, que tanto o amava, nunca mais o veria. Que lições tiramos desses dois capítulos? Vemos a fidelidade inabalável de Deus, que abençoa Isaque, apesar de suas falhas. Vemos a importância da paz e da mansidão em meio ao conflito. E de forma contundente vemos as consequências terríveis do engano, da manipulação e do favoritismo dentro da família. Mesmo quando pensamos estar ajudando os planos de Deus, usar meios pecaminosos sempre trará dor e destruição. A história de Jacó e Esaú nos serve como um alerta poderoso. O caminho de Deus é o da verdade e da retidão. Mesmo que pareça mais longo ou difícil, que possamos aprender com os ensinamentos e assim receber a graça soberana de Deus que nos ama.